Queridos, graças e paz, amém? Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: como você está bonito nessa noite? Amém. Muitas das vezes, queridos, nós, na correria do dia a dia, esquecemos, né? De elogiar as pessoas que sempre estão ao nosso lado para abrilhantar mais o dia das nossas vidas. Meus amados irmãos, nós estamos nessa noite, hoje é culto de Santa Ceia, você está aqui conosco, que Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família. Nessa noite nós iremos ceiar, trazer à memória aquilo que Deus fez por nós. Nós estamos sempre realizando no domingo pela manhã a escola bíblica com os irmãos que vão se batizar. E você ainda que não se batizou, no final do nosso culto, entre em contato com o pastor Hamilton, porque no domingo pela manhã nós estamos com a sala de novos e também daqueles irmãos que vão se batizar, para você estudar a palavra de Deus, entender o que é o batismo, entender o que é ceia, entender o que é pecado, todas estas áreas que é importante para um novo convertido e também para aquele que quer se batizar, tá bom? Sempre aos domingos de manhã, quando Deus permite estarmos às 9h30 da manhã, nós estamos realizando a escola bíblica no nome de Jesus. Outra coisa muito importante antes do pastor começar, nós estamos, irmãos, com a nossa campanha do sítio. Nós estamos com o nosso carnezinho. Se você ainda não pegou, você pega com a missionária da guia, R$ 20 por mês. Para quê, pastor? Glória a Deus, nós conseguimos realizar a construção da nossa piscina. Os eventos lá nós já estamos realizando e agora a gente está com o projeto de levantar recursos para construir os dormitórios lá no nosso sítio. Então, a gente sabe que essas coisas, tudo com recurso financeiro. A gente não depende de ninguém, irmãos. De ninguém que a gente tenha vínculo nenhum. A gente só depende das dízimos, das ofertas dos irmãos para ajudar e crescer aquele ambiente, tá? Então, custa R$ 20 por mês. Se você quiser dar mais, sentindo seu coração, você pega com a missionária da guia, ela vai estar pegando o seu nome, dando um carnezinho, R$ 20 por mês. Hoje, que é R$ 20. Mas você fazendo isso, você vai estar ajudando a obra do Senhor, tá bom? Peça a sua ajuda, o seu apoio, para que a gente possa fazer os dormitórios lá e fazermos muitos eventos no nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 7. Se seu irmão está sem Bíblia, junto com ele, abre a palavra do Senhor para toda a igreja ler. Atos capítulo 20, versículo 7, tá bom? Vamos ler o que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite, para a nossa vida, e entendermos estas verdades para o nosso coração, tá bom? Se você achou, diga amém. Está aqui? Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem um dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, olha o que o texto diz, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. De que andar, irmãos? De que andar? Terceiro. Pronto, o povo está ligado. E o texto diz, terceiro andar, andando abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbais, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente
confortados. Amém, irmãos? Queridos, nessa noite eu quero trazer uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Quando nós lemos o livro de Atos, você vai ver o início da história da igreja. Você vai ver como a igreja nasceu, você vai ver como a igreja foi perseguida, você vai ver a atuação do Espírito Santo na igreja, você vai ver muitas coisas de como Deus, ao longo da história, foi trazendo à igreja a maturidade, o fervor espiritual e o crescimento. E Deus levanta um homem chamado Paulo, nós conhecemos. E Paulo, por ser chamado pelo Senhor, Paulo faz muitas viagens missionárias. Paulo viaja em muitas cidades pregando o evangelho de Cristo Jesus, que eu e você já sabemos. E quando nós deparamos nesse texto, em Atos capítulo 20, versículo 7, Paulo está nessa cidade. E quando Paulo chega nessa cidade, Paulo entra no cenáculo. Entendemos que na época dos apóstolos não era essa estrutura de igreja que nós temos hoje, não é este ambiente com ar-condicionado, com som, com luz, com todo instrumento. Na época dos apóstolos não tinha isso, era dentro das casas. E aí Paulo pregando o evangelho, vemos agora nesse texto que Paulo chega nesta cidade e começa a pregar o evangelho de Jesus. E o texto diz que tinha um jovem na janela, e esse jovem ele estava ouvindo a pregação de Paulo e ao mesmo tempo podemos entender que ele estava olhando para a cidade. E ali Paulo pregando, e aquele jovem ele começa a adormecer e ele cai da janela do terceiro andar e ele morre. E quando ele morre, Paulo desce correndo juntamente com os outros irmãos, ora naquele rapaz, porque aquele rapaz estava morto. O texto diz, ora naquele rapaz, o Senhor Jesus ressuscita aquele rapaz e Paulo volta novamente a continuar pregando o evangelho para aquelas pessoas. Quando nós lemos esse texto, irmãos, nós podemos ver diversas verdades que esse texto tem para nos ensinar. Diversas atitudes de pessoas que lemos nesse texto que tem muitas lições em nossas vidas. E nessa noite, mediante a palavra do Senhor, nós iremos ver alguns desejos que Deus quer para a igreja. Paulo, quando estava reunido com esses irmãos nesta simples casa, Paulo revela alguns desejos que Deus quer para a igreja do Senhor. Se você e eu somos igreja, diga amém. Igreja é um corpo vivo. Este aqui é um templo para nós reunirmos, mas igreja somos eu e você. Nosso ditado mais nordestino, nós entendemos que igreja também é um templo. Isso facilita para as pessoas que têm uma pouca de dificuldade de entender mais acerca da palavra de Deus. E quando nós lemos esse texto, a gente começa a ver alguns desejos do coração de Deus na vida de Paulo para a igreja. É interessante, irmãos, quando eu e você lemos a palavra do Senhor, nós começamos a observar os desejos que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que muitos crentes, eles estão despercebidos e dizendo assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz. E para eu entender a vontade de Deus em minha vida, eu preciso abrir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor, aí eu vou entender de fato a vontade de Deus para a minha vida. Enquanto você manter sua Bíblia fechada, enquanto você não ler a palavra do Senhor, enquanto você não meditar a palavra do Senhor, você vai ficar com suas interrogações na sua cabeça e não saber o que Deus quer para a sua vida. Mas nessa noite, no nome de Jesus, você está aqui comigo e você vai entender algo. O que é, pastor? Que quando eu abro a palavra de Deus, Deus tem um desejo de dizer a sua vontade para a minha vida. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus tem um desejo de falar para você. Agora eu preciso abrir a palavra de Deus. Se eu não abrir a palavra de Deus, Deus não fala comigo. Eu gosto de Deus por isso, diversas outras qualidades, mas uma coisa é que Deus ele é muito educado. Ele é muito educado. Você abrir a palavra, ele fala ao teu coração. Se você fechar também, felizmente, meu filho. Quando a gente lê esse texto, a gente vê alguns desejos de Deus, irmãos, para a igreja do Senhor.
Versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir a viagem do inteiro, exortava-os, prolongou o discurso até meia-noite. O primeiro desejo que nós podemos ver que Deus quer para a igreja é que ela tenha sempre comunhão. Vou repetir novamente. Um dos desejos que Deus quer sempre ter com a igreja chama-se comunhão. A parte B do versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o quê, irmãos? Pão. Com o fim de partir o quê? O pão. Então, nós entendemos que de diversos desejos que Deus tem para as nossas vidas, o primeiro desejo é comunhão. Em um mundo, queridos, que nós vivemos tecnológico, leva a sociedade a se isolar cada vez mais, mas aqueles que foram alcançados pelo Evangelho evidenciam a comunhão. É como aquele louvor que a gente conhece: eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Abre para mim Hebreus capítulo 10, versículo 24 ao versículo 25. Olha o primeiro desejo que Deus quer para a nossa vida. É comunhão. E o autor aos Hebreus vai falar isso para a nossa vida. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25. O texto vai nos dizer a necessidade da comunhão. Diz assim, ó: e consideremos nós uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Abre para mim Salmo 133, versículo 1. Olha o que o salmista diz. Salmo 133, versículo 1. Vamos lá? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha como é importante, irmãos, de diversos desejos que Deus tem para a igreja, o primeiro é comunhão. Sabe, a gente precisa entender que a igreja do Senhor, ela sempre, até Jesus voltar, ela precisa ter comunhão. Como o autor de Hebreus disse, olha, vocês, como é costume de alguns deixarem de congregar, vocês não deixem. Irmãos, nós temos a tecnologia ao nosso favor. As irmãs que não podem estar nos assistindo fisicamente estão assistindo via o YouTube da igreja. Isso é muito bom, a tecnologia nos fala. Eu ligo para você, você pode estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Europa, nos Estados Unidos, onde for eu consigo falar com você, eu consigo ligar e orar com você, onde você estiver, mas nada substitui a comunhão que nós devemos ter com o Senhor e com os irmãos. Essa ideia de que tomar guaraná e comer pizza em casa e assistir culto é errada. O inimigo, ele é expert, escute bem isso aqui, o inimigo, ele é expert de fazer você desistir de estar em comunhão com os irmãos. Você se arruma, você vem para a casa do Senhor, aí quando menos espera o inimigo joga uma seta na tua mente, e aí você lembra de Efésios 6, que Paulo fala da armadura, do capacete da salvação, da couraça da justiça, da espada. Por isso você tem que entender isso, porque quando você se arruma para a igreja, você vai para a casa do Senhor, aí o inimigo joga uma seta na tua mente, e diz assim, rapaz, vai para o shopping, rapaz, vai comer pizza, rapaz, vai para isso, vai para aquilo, e aí você, é verdade, né, eu não vou mais para a igreja, vou ficar em casa. Aí tu fica em casa, tu não lê a Bíblia, tu não ora, tu não busca Deus, aí o outro domingo vem, tu não ora, tu não busca Deus, tu não vai para a igreja, e assim vai, e a tua vida espiritual vai morrendo, e quando menos espera, tu está na UTI espiritual, dependendo das orações dos irmãos para tu ressuscitar. Mas nessa noite, no nome de Jesus, a minha oração, irmãos, é que o teu coração seja aquecido para você estar e ter prazer na presença do Senhor. Dizer, hoje é domingo, eu vou para a casa de Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou estar com os meus irmãos, porque isso é agradável, isso é bom para a minha vida. Eu sempre oro e digo a Deus, Senhor, no dia que eu perder o desejo de ir para a igreja, me leve.
Senhor. Porque não tem outro maior prazer, irmãos, estamos na casa do Senhor. Não tem outro prazer maior de eu olhar para o irmão e dizer, irmão, olha, eu estou passando por isso, me ajuda, vamos orar. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma pessoa e disse, pastor, eu estou precisando de oração, minha vida espiritual não está bem, me ajuda. Sabe o que eu disse para ela? Eu disse, vá para a igreja, que eu estou esperando você para orar por você. Irmãos, os séculos podem passar, mas nunca podemos deixar de ter comunhão com os nossos irmãos. Diga para o irmão que está ao seu lado, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. No dia que eu não tiver mais o desejo de ter comunhão, irmãos, de ir para a igreja, eu digo, Senhor, me leva. Porque a característica da agência de Deus é a igreja na terra. O mundo sabe da atuação do Espírito Santo na terra através da igreja. E não é em casa, comendo pizza, tomando Coca-Cola, que Deus vai agir, não. É no corpo, vai se esquentando, é no corpo que vai orando. E aí Deus vai trazendo graça, Deus vai trazendo misericórdia. E nós saímos nesse culto, nessa noite, cheios da presença do Senhor. Então, o primeiro desejo de Deus é a comunhão. Nós vemos isso que Paulo fala. Paulo, no primeiro dia da semana, Paulo está com os irmãos, partindo o pão, fazendo isso que nós estamos fazendo nessa noite. Olha a segunda verdade, irmãos, que Paulo expressa por meio de Deus, o desejo para com a igreja. Parte B, versículo 7. Que devia seguir em viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Qual o segundo desejo de Deus para a igreja? Que a igreja priorize a palavra de Deus. Diga assim comigo, eu preciso priorizar a palavra de Deus. Irmãos, nós entendemos, lendo esse texto, que Paulo agora nos revela a segunda vontade de que Deus quer para a nossa vida e quer para a igreja. É a priorização da palavra de Deus. É entendermos que nós precisamos priorizar a palavra de Deus. É entendermos que Deus, Ele deseja que a igreja priorize a palavra de Deus. Sabe, queridos, em um mundo relativo que nós vivemos hoje, que a descredibilidade do que é firme, do que é saudável está acontecendo no nosso meio em sociedade, a igreja nunca pode perder esse desejo de Deus para com ela, que é a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha o que o texto diz para a nossa vida. Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha o que o texto diz, Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que o que, irmãos? Me ajuda que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se gerar uma pergunta, como é que eu tenho fé? É estando em casa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu tenho fé ouvindo a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia em casa, irmãos, você não tem fé. Se você não lê a Bíblia na igreja, você não tem fé. Se você não tem um estilo de vida de ler a palavra de Deus, você não tem fé, porque o texto diz. É uma condição. Ora, a fé, ela é resultado da leitura. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu busco a palavra de Deus, quanto mais eu me aprofundo, eu amo a palavra de Deus, eu mais tenho fé. Salmo 119, versículo 105, é um texto muito conhecido da igreja e do corpo de Cristo, que diz o quê? Alguém sabe? Salmos 119, versículo 105. Vamos lá, gente. Me ajuda. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando você está em um lugar, quando falta energia na sua casa, creio que você já passou por isso. Aí você diz assim, pega a vela agora.
Pega a vela aí, vamos acender a vela. Não sei se você é dessa época, eu sou. Eu sou novo, mas eu peguei essa época da vela ainda. Hoje é smartphone, né? Mãe dizia, pega a vela, meu filho está ali na gaveta. Eu bati o dedo midinho na porta da sala. Ficava com raiva. E quando eu acendi a vela, queridos, a casa não tinha toda aquela luz, mas a casa acendia e eu esperava voltar a energia, porque agora eu começava a ver onde eu estava. Então, quando eu entendo que o segundo desejo de Deus é a palavra de Deus para as nossas vidas, eu não negligencio isso. E precisa ser gerada uma pergunta em nós. Será que eu estou lendo a Bíblia? Será que eu estou meditando na palavra de Deus? Será que eu tiro um tempo durante o meu dia, durante a semana, para à noite, de manhã, não sei, para parar e meditar na palavra de Deus e dizer assim, o que é que Deus quer falar comigo? Sabe, irmãos, em 1517, um homem chamado Martim Lutero, era padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele começou a observar e a igreja começou, os padres começaram a falar, pregar em latim, fazer a missa em latim. E Lutero, vendo tantas coisas dentro da igreja apostólica romana, da igreja católica, e começou a dizer, não, as pessoas não têm Bíblia, as pessoas não estão entendendo a palavra de Deus, porque o padre está falando em latim, e ele começa a se incomodar aquilo, ele começa a ler a palavra de Deus, ele começa a se aprofundar na palavra de Deus, e ele começa a ver que o justo vive pela fé. E ele começou a ver e disse assim, as pessoas precisam ler a palavra de Deus, as pessoas precisam meditar na palavra de Deus para saber a palavra de Deus. E ele olha para o papado naquela época, eles olham, não vou mais ficar na igreja, porque as pessoas estão abestalhadas dentro da igreja, as pessoas não estão entendendo o que vocês estão dizendo. Ele rompe com a igreja, ele pega aquelas 95 teses que todos nós conhecemos, na porta da igreja lá na Alemanha, bota as 95 teses defendendo a teologia bíblica saudável da igreja. Ele rompe com a igreja e ele agora começa, irmãos, a estudar mais a palavra de Deus e ele traduz do latim para o alemão. Sabe o que ele faz? Quando ele traduz o latim para o alemão, ele começa nos centros das cidades, pastor Hamilton, e começa a distribuir a palavra de Deus para as pessoas. Como você anda no centro de Patos e a pessoa chega e diz assim, toma um jornal. Lutero começou a fazer isso, dizendo, olha, leiam a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho da vida de vocês. E quando as pessoas começaram a ler a palavra de Deus, a reforma começou naquela região, foi crescendo, e hoje nós somos fruto da reforma protestante. Eu e você temos a palavra de Deus todos os dias, irmãos. Teve que um homem lá atrás romper com o sistema, estudar outra língua com a qual ele não tinha intimidade, para entregar para as pessoas lerem a palavra de Deus, e essa palavra está na minha mão e na sua mão. Por isso que o segundo desejo de Deus é esse, é a prioridade da palavra de Deus. É priorizarmos, lermos a palavra, buscarmos o Senhor. Precisamos entender que o centro do culto ao Senhor é a palavra de Deus. Precisamos entender o que Deus quer falar com o seu povo é por meio da palavra. E quando nós, como igreja, queridos, negligenciamos isso, isso é perigoso para nós. Por isso que nós precisamos entender a segunda verdade em nossas vidas, que Deus quer o desejo dele em nós. Entendemos que, em primeiro lugar, o desejo de Deus para a nossa igreja é o que? Comunhão. É o que? Comunhão. Segundo, é a paz. Guarda isso no teu coração. Deus deseja ter comunhão, a igreja tem comunhão. E segundo, a palavra de Deus. Olha a terceira verdade nesse texto. Versículo 9. Um jovem adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Podemos observar, irmãos, através deste acontecimento, que Deus deseja em nossas vidas que a igreja não se misture com o mundo. Olha o que estava acontecendo. Escuta bem. Paulo estava pregando dentro daquela casa. Um jovem como eu e você, novo, bonito, forte, estava em cima da janela. Paulo estava pregando a palavra de Deus. Aí o que o jovem estava fazendo, irmãos? Estava ouvindo a palavra de Paulo, mas ao mesmo tempo estava olhando para onde? Para o mundo.
Estava olhando para onde? Para o mundo. E aí começou a bater o sono. Não tem aquele sono que bate na gente, que a gente não consegue nem levantar as pernas. Foi esse sono aí. E Paulo pregando, e aquele homem, aquele jovem, olhando o discurso de Paulo, mas ao mesmo tempo olhando para o mundo, dizendo: meu Deus, como é bonito o mundo. E tem muito crente assim, viu? Tem muito crente na janela, escutando a palavra do pastor e olhando para o mundo. Sabe qual é o recado? Tu vai cair. Jesus diz, em Mateus capítulo 6, versículo 24, olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 6, versículo 24. Coloca aí. Isso é Jesus dizendo: ninguém pode servir ao que, irmãos? Dois senhores. Por quê? Olha só. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ó, você não consegue, você é limitado. Ou você me serve, ou você entrega a sua vida para mim, dedica a sua vida para mim, ou você dedica a sua vida para o mundo. Não tem como. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e versículo 16, Jesus fala através de João para a igreja chamada Laodiceia. E Jesus diz assim: João, diga para a igreja de Laodiceia que ela nem é quente e ela nem é fria, ela é morna. Esse tipo de comportamento, esse tipo de personalidade dessa igreja me dá ânsia de vômito, porque ela está com um pé no mundo e um pé na igreja. Me ajuda, ela está com um pé no mundo e um pé na igreja. Aí Jesus diz assim: João, diga para a igreja de Laodiceia que esse tipo de comportamento eu abomino. Cadê o texto? Ó, assim porque és morno e não és frio, nem o que, irmãos? Quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Olha que sério isso, irmãos. Jesus joga real, dizendo assim: meu filho, ou você me serve, ou você toma uma decisão na sua vida, dizer assim: eu quero Jesus na minha vida, o sangue pode dar na canela, eu vou servir a Jesus, os problemas podem vir, as circunstâncias podem vir, mas eu vou servir a Jesus. E Jesus diz o mesmo: olha, se você não quiser, meu filho, o mundo está aí, pode ir para o mundo também. Agora, você não vai conseguir agradar o mundo e agradar Jesus. Quando eu agrado o mundo, Jesus olha para mim e diz: meu filho, o que está acontecendo? Aí quando eu agrado a Jesus, o mundo olha para mim e diz assim: ei, rapaz, não é assim. Aí você fica, ou você decide ser crente ou não. Ou você toma a decisão, dizer assim: eu quero servir a Jesus, ter a consciência de servir a Jesus, ou dizer: não, eu vou servir ao mundo. Amém, irmãos? Diga para o irmão que está ao seu lado: você serve a Jesus ou serve o mundo? Aí diga assim para ele: se decida hoje, viu? Se decida. Jesus não gosta desse negócio, não. Não, Jesus, não, se decida, quer ir para o mundo, vá. Agora, se você quer me servir, meu filho, eu estou aqui, batendo na porta no teu coração, para estar com você todos os dias da sua vida, no nome de Jesus. Eu gosto desse argumento. Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus dizendo assim: ó, você quer ser meu discípulo? Pois deixe tudo, deixe o mundo, pegue sua cruz e venha, rapaz. Jesus chega para o jovem rico e diz assim: olha, o jovem rico chega para Jesus e diz assim: mestre, o que é que falta para eu ter a salvação? Eu já faço tudo, eu dou o dízimo, eu leio o Antigo Testamento, eu faço isso, faço aquilo. Aí Jesus diz assim: ó, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Aí ele diz: Jesus, então não dá certo eu vender tudo, o que é que as pessoas vão pensar? Aí Jesus: meu filho, você tem que vender tudo e me seguir. Aí ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, não dá não. Aí Jesus olha para ele e diz assim: pois pegue seu caminho, vá-se embora. Jesus não tem arrudeio, irmãos. É a gente que muitas vezes fica romantizando a coisa. Não, meu filho, meu amigo, minha amiga, se decida. Se você quer Jesus, fica alisando a cabeça demais de crente. Se decida, rapaz. Você se decide em tantas coisas desse mundo, mas para servir Jesus ficam com um negócio vai, esse negócio vem. E Jesus quer isso para a nossa vida nessa noite, irmãos. A decisão no nome de Jesus.
A outra verdade, irmãos, que nós podemos ver nesse texto é o versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Que a vida nele, que irmãos, está. Paulo nos ensina outra coisa, outro desejo de Deus. Qual é? Deus deseja que a igreja manifeste o poder de Deus na sociedade. Vou repetir. Deus deseja que a igreja se manifeste o poder de Deus na sociedade. A igreja de Cristo não pode ser insensível às realidades em sua volta, pois ela é a agência de Deus na terra para uma sociedade caída. Jesus promete poder para a igreja. Romanos capítulo 1, versículo 16. Você conhece esse texto? Não me envergonho do evangelho, porque é o que, irmãos? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Qual o outro desejo de Deus para a igreja? Que a igreja manifeste o poder de Deus na sociedade. Quando aquele rapaz cai do terceiro andar, ele morre. O texto diz que Paulo chega lá e faz uma oração. Aquele menino morreu. E Paulo ora naquele menino, abraça aquele menino, faz a oração. E Paulo diz: olha para a igreja que estava lá na casa dos irmãos. Olha, o menino está vivo. O que é que Paulo nos ensina, irmãos? Que a igreja na sociedade precisa manifestar o poder de Deus. E que poder é esse, pastor? Através das nossas ações, dizendo: olha, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa, onde for, é o manifestar a identidade de Jesus para as pessoas. É alguém ligar para você e dizer assim: fulano, você pode vir aqui na minha casa? Posso, meu irmão? Ô, meu irmão, estou tão doente, eu vou ir orar por você. Vou ir. Você chega lá, ora pelo irmão e Deus opera maravilhas. Deus quer te usar, meu irmão. Tu acha que Deus quer te ver só sentado nesse banco? Não. Deus quer lhe usar na sua casa, no seu trabalho. Tem tanta gente ainda que precisa aceitar Jesus. Aí Deus vai usar os anjos? Não. Deus vai usar a mim e a você. Diga para o irmão: Deus quer te usar, viu? Não seja como Jonas. Eu estava orando essa semana e Deus falou no meu coração, disse: não, eu não quero que você seja como Jonas. Eu fui ler. Eu sou novo, mas a memória tem hora que... Eu fui ver. Por que Deus falou isso? Deus disse: meu filho, bora, eu tenho um chamado na sua vida, a seara está grande. O que é que Jonas fez? Jonas fugiu. Mas o que eu acho interessante, irmão, sabe o que é? É que quando Deus tem um chamado na minha vida, na sua vida, você pode pegar outras embarcações, mas Deus gera uma circunstância na nossa vida. Se for necessário usar até um peixe debaixo da terra para lhe engolir, para jogar no propósito de Deus, Ele vai fazer na tua vida se você tiver um chamado. A gente vê isso na vida de Jonas. Jonas fugiu, foi para outro barco, não queria ir para Nínive, foi para Tarsis, e Deus disse assim: espera ainda, não é do seu jeito não é da sua maneira não, eu tenho um chamado na sua vida, meu filho. O que é que o texto diz? Que a tempestade começou, e as pessoas que estavam naquele barco, dizendo: meu Deus, o que é que está acontecendo? Vamos jogar as coisas. E Jonas estava dormindo. E quando menos esperam, acordam Jonas e dizem: Jonas, o negócio está brabo aí fora. E aí, quando menos espera, ele chega a um denominador comum, joga um sortes e cai na vida de Jonas e joga Jonas no mar. Olha como é os planos de Deus, irmãos. E quando ele joga Jonas no mar, a Bíblia fala que um grande peixe engole Jonas. Jonas passa 3 dias e 3 noites. Me ajuda, 3 dias e 3 noites. Agora me pergunte, como é que um homem passa 3 dias e 3 noites Deus, quando você temos algo para realizar na sociedade, Deus cria coisas de
manifestação de Deus seja cumprida na sua vida. Se Deus tem um chamado na tua vida, escuta o que eu vou vocês, para a igreja do Senhor. Deus quer manifestar o seu poder através da igreja. Deus quer lhe usar. Diga assim comigo: Deus quer me usar para a minha casa, para a sociedade, para o poder de Deus se manifestar para todas as vidas, no nome de Jesus. Deus quer te usar, meu irmão. Eu não sei, por mais o problema que você esteja passando, lembre-se, você é um vaso nas mãos do Senhor. Não se acomode, não fique morno, mas diga: Senhor, eis-me aqui, me usa, porque esse é o desejo de Deus para a minha vida. Amém, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Nesse momento, queridos, nós iremos realizar a Santa Ceia. Quero convidar nosso diácono Alexandre, nosso diácono Chiquinho, nosso diácono Telmo, nosso diácono Gilberto, nosso diácono Telma, nosso diácono Perlisson, nossa diaconisa Fernanda, nosso diácono Vaqueiro e nossa diaconisa Cláudia, no nome de Jesus, tá bom? Para estar aqui na frente para a gente ceiar no nome de Jesus. Vamos descer, queridos? Meus amados irmãos, nós estamos nesta noite para agradecer ao Senhor por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje é a noite de Santa Ceia, hoje é a noite de nós trazermos a memória do que Cristo fez por nós. Como eu disse lá no início, se você ainda não se batizou, entre em contato conosco no final do culto, para a gente discipular você, para você entender o significado da Santa Ceia, e você, juntamente com toda a igreja, está ceando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queria nesse momento pedir ao nosso diácono Vaqueiro para entregar as luvas para nossa irmã Fernanda. Nosso irmão Alexandre, nosso irmão Gilberto, e nossa irmã Cláudia. Glória a Deus. Quantos irmãos estão organizando? Nós temos as nossas programações semanais. Você possa estar junto conosco. Na segunda-feira nós temos um ciclo de oração na congregação. Na quarta-feira também um culto na congregação, tem sido uma bênção. Na quinta-feira aqui no templo, nosso culto de oração com a campanha. Muitas maravilhas nós estamos vendo Deus fazer. No sábado, nosso culto jovem, ciclo de oração às 5 horas da tarde. Se você, irmão, precisa e gosta de orar, venha. Muito bom o ciclo de oração. Domingo de manhã, às 9h30 da manhã, a nossa escola bíblica, a gente mergulha mais na palavra do Senhor. E no domingo à noite, esse horário, nosso culto da família do nome de Jesus, tá bom? Nesse momento o pastor vai estar entregando aos irmãos, logo em seguida vai estar orientando para que os diáconos possam, no nome de Jesus. Ele abençoa e parte o
lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e Queridos, pelo meu viver. nesse momento quero convidar nossa irmã Fernanda, nosso irmão Perrison, nosso irmão Alexandre e a nossa irmã Thelma para estar indo lá para frente, em nome de Jesus. Logo em seguida, nosso irmão Gilberto, os outros irmãos vão estar aqui na frente, perto da Santa Ceia, em nome de Jesus. E era um louvor que vinha preparar. Nesse momento, quero que você fique de pé. Você vai pegar o seu pão e o seu vinho, em nome de Jesus, tá bom? Toda a igreja pode pegar o seu pão e o seu vinho neste momento. Pelo meu Jesus, naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele via a mim, o meu Jesus pensava em mim. Mais alguém? Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição, ele abençoa. Mais algum irmão? Vamos. Nesse momento quero pedir nosso irmão Diácono Alexandre para estar voltando. Logo em seguida, nossa irmã Thelma. Em nome de Jesus, nosso irmão Perrison. Recebe assim meu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés. Logo em seguida, nosso irmão Gilberto, Chiquinho, nosso irmão Vaqueiro, nossa irmã Cláudia. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia, pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim
seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E eis nesse sangue, Queridos, vamos ficar em pé nesse momento. Jesus, quando estava perto de ser crucificado, ele juntou os seus discípulos, pegou o pão e repartiu para cada um. Disse: este é meu corpo, que eu entrego a vós, façam isso em memória de mim. Logo em seguida, Jesus pegou o vinho e repartiu com os seus discípulos e disse: este é meu sangue, o sangue da nova aliança que eu vos dou. Toda vez que comerdes e beberes, vocês estão anunciando a vinda do Senhor. Nesse momento nós iremos orar pelo pão, irmãos. Logo depois o pastor Hamilton vai estar orando pelo vinho e vamos ceiar no nome de Jesus. Vamos orar pelo pão nesse momento. Pai, nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua vida que foi entregue no lugar da nossa. Nós não merecíamos, Senhor, mas o teu amor incondicional nos alcançou. Queremos te agradecer, Deus, pelo teu sacrifício naquela cruz pelas nossas vidas. Assim nós queremos te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Como o pão, meu irmão, nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, quando nós olhamos para esse copo, com esse suco de uva, nos traz a memória do que o seu Filho derramou aquele sangue naquela cruz para pagar os nossos pecados. E isso nos traz uma alegria ao nosso coração, porque nós sabemos que hoje nós temos acesso a Ti e nós temos a convicção, assim como o seu Filho ressuscitou dos mortos, um dia nós também ressuscitaremos para reinar com Ele. Então, Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, e tomamos o vinho. Você pode dar um glória a Deus, amém? Nós iremos fazer isso como igreja, irmãos, até Jesus voltar. Se formos primeiros, glória a Deus. Mas se Jesus vir, até Jesus voltar, iremos estar fazendo isso no nome de Jesus. Queridos, nesse momento vamos orar ao Senhor, agradecer por este culto maravilhoso. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, por tudo aquilo que foi feito neste lugar. Te pedimos que o Senhor nos guarde a nossa vida, a nossa família. Concede-nos, Senhor, uma semana abençoada, segundo a tua vontade, Pai. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. A igreja diz: estenda suas mãos, irmãos, que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre tua vida, sobre tua família, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: dê a paz do Senhor ao seu irmão, vá em paz, no nome de Jesus. Jogar no lixo, olha o lixo.